Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, livro por livro do Novo Testamento. E nós estamos nessa carta maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta sem ainda ter estado em Roma. Ele escreve na primavera do ano 57 ou 58, não é? A cronologia bíblica às vezes dá uma data, outras vezes dá outra, 1 ou 2 anos, sempre questionável na cronologia bíblica. Então Paulo escreveu essa carta, ele estava em Corinto, quando ele escreve aos irmãos de Roma, e ele relata o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele anunciava entre os gentios, o evangelho da fé na pessoa de Jesus, sem acrescentar nada das obras da lei. Agora o capítulo 6, Paulo vai mencionar de como Deus nos livra do poder do pecado, apesar que no capítulo 7 ele vai chegar a dizer miserável homem que sou, e aí o capítulo 8 ele volta a falar na vida do Espírito. No capítulo 7 ele vai falar da regeneração. É interessante, o capítulo 5 ele fala da justificação, mas aí agora ele vai falar da regeneração e como é que nós devemos tratar o pecado, nos considerar como mortos para o pecado e crucificados com Cristo. E isso é feito também como um ato de fé. Então em Romanos 5:20, Paulo termina assim dizendo: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça é maior do que o pecado. A graça vence e cobre o pecado. E aí Paulo começa o capítulo 6 com uma pergunta. Essa é uma arte retórica que os gregos usavam quando eles perguntavam e eles mesmos respondiam. E Paulo usa disso na sua carta aos Romanos. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa é a pergunta, não é? Já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Alguém poderia perguntar isso. E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí surgiu uma pergunta: como é que nós estamos mortos para o pecado? Quando é que aconteceu essa morte do cristão para o pecado? Deveria mesmo se considerar morto para o pecado? Ele vai dizer que isso acontece no batismo. E isso vai dar uma das aulas maravilhosas, qual é o sentido do batismo. Quando a pessoa entra nas águas batismais e que ela é mergulhada e afundada, significa o sepultamento do nosso homem velho. O nosso homem velho morre nas águas batismais e quando nós saímos das águas batismais, nós ressuscitamos por uma nova vida com Cristo. Entender isso é fundamental na fé cristã. Batismo não é só tomar um banho, entrar lá e ficar molhado, né? Se a pessoa não entende isso, não crê nisso, o que acontece é que entra um pecador seco desse lado, mergulhado, e sai um pecador molhado do outro. Se ele não entendeu que o seu velho homem, que a sua velha natureza, que o seu pecado foi afogado nas águas batismais, que o seu velho homem é sepultado naquelas águas batismais e agora nasceu uma nova criatura com Cristo. Entender? Isso é fundamental. Se bem que Martinho Lutero já disse isso, ele dizia: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas batismais, ou tinha sido afogado nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabe nadar, não é? Vem quando o nosso velho homem, a nossa velha natureza, quer ressuscitar. Para Paulo, ele vai mencionar isso no capítulo 7, e chegando a dizer: miserável homem que sou. Mas ele aqui está ensinando a doutrina, uma doutrina importante dos nossos morte, da nossa identificação com Cristo através das águas batismais. Como Cristo morreu na cruz pelos pecados, nós nas águas batismais estamos sepultando
também o nosso homem do pecado, para que, como Cristo morreu pelos pecados, nós também estejamos mortos para o pecado através das águas batismais e ressuscitamos para uma nova vida. E agora vamos submeter os membros do nosso corpo para essa nova vida com Cristo. É o que ele diz no verso 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Está vendo? O batismo cristão é a verdadeira identificação com a cruz de Cristo. Nós somos sepultados, né? Tem muito crente ainda muito vivo, né, para o pecado, porque faltou sepultar o homem velho, faltou negar a si mesmo, né? Eu costumo dizer um morto, se o morto está morto, você pode chegar nele, beliscar, cutucar, ele não se importa, não é? Ele não vai brigar com ninguém, morto não tem mais direito. Então, se a gente está morto, a gente não se importa com o que os outros falam, com o que os outros vêm nos ofender, E o problema de muitos cristãos é que eles estão muito vivos. Qualquer coisa que fala deles, eles se importam, já querem brigar, já querem criar caso, já não fala com o outro, já não perdoa, porque ainda não morreu com Cristo. Porque quando nós morremos, somos sepultados, fomos batizados na sua morte. De sorte, verso 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A vida cristã é uma vida nova. Paulo vai chegar também a dizer na sua carta aos Coríntios que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Nós agora devemos andar numa novidade de vida. A vida agora tem que ser uma vida cristã, tem que ser uma vida dirigida, controlada pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É assim que nós devemos viver a vida cristã. Assim também andemos nós em novidade de vida. Não é? Então, o poder da graça é algo maravilhoso se nós deixarmos a graça de Deus atuar em nós. Não é? A graça, ela nos salva, a graça nos transforma, a graça nos torna semelhantes a Cristo, a graça nos traz a vitória, a graça de Deus nos surpreende, a graça de Deus vence o pecado. Nós devemos triunfar na graça, devemos ter a vitória na graça e a vida eterna vem como resultado da graça de Deus. E agora Paulo vai usar o fator de uma plantação. Olha só, ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, o também seremos na da sua ressurreição. Se nós vivermos uma vida mortificada pelo pecado e formos plantados na semelhança da sua morte, do negar a nossa vontade, do negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, da mesma forma o seremos na sua ressurreição. Então seremos semelhantes a Jesus. O propósito de todo cristão é ser semelhante a Jesus. Verso 6, ele vai continuar: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Nosso velho homem, nossa velha natureza pecaminosa, com seus vícios, com seus erros, com as suas tendências pecaminosas, deve estar crucificado com Cristo. O problema do cristianismo, né, é que ele gira em torno da cruz, mas não na cruz. O verdadeiro cristão tem que estar crucificado com Cristo. Esse é o desafio, não é? Eu também tenho esse desafio. Eu ainda não sou perfeito, mas eu tenho que crucificar a minha natureza velha com Cristo Jesus, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nós devemos lembrar que nós estamos mortos para o pecado, já não vivemos uma vida para servir o pecado, vivemos uma nova vida para servir a Deus. E como é que nós vamos viver essa vida? Apresentando os membros do nosso corpo como
sacrifício vivo, que ele vai dizer em Romanos 12, mas aqui em Romanos 6 ele vai dizer como é que nós vamos submeter nossa mente, nossa boca, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, tudo como instrumento de Cristo, né? Sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então a justificação vem também por morrermos para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, viveremos. Então o segredo é pela fé deixar-nos morrer para o pecado e viver uma vida nova com Cristo. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Depois da ressurreição, Cristo já não morre mais. E a morte não mais terá domínio sobre ele. Da mesma forma, né, nós que morremos uma vez para o pecado, agora o pecado já não deve ter domínio sobre o crente. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós agora vivemos para Deus, nós somos de Deus, nós servimos a Deus, temos que viver dessa forma. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeçam as concupiscências. Vai haver concupiscências, vai haver tentação, mas o crente deve lembrar que ele já morreu, que agora ele não vai ceder a essas concupiscências para obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Olha só, não apresente seus olhos ao pecado. Como o salmista diz, não porei coisas imundas diante dos meus olhos. Não apresente seus ouvidos para o pecado, para ficar ouvindo mexerico, para ficar ouvindo coisas erradas. Não apresente os vossos ouvidos, vossos olhos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Nossos olhos devem pertencer a Deus, nossos ouvidos devem pertencer a Deus, nosso coração deve pertencer a Deus, como vivo dentre os mortos, como alguém que ressuscitou dentre os mortos. Então o pecado já não reina sobre nós se nós morremos para ele e vivemos para Deus. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então agora, essa boca que antes poderia ser usada para praguejar, para amaldiçoar os homens, essa boca agora deve ser usada para abençoar, como instrumento de justiça. Essas mãos poderiam ser usadas para pecar, agora ela é usada para abençoar, para que orar pelas pessoas, não é? Esses pés que antes podia ser usado para ir em lugares impróprios, para ir fazer coisas que agradavam a carne, ou dançar, ou fazer coisas que a gente que ia para prostíbulos, se prostituir, todas essas coisas têm que morrer. Esses pés agora vão para a casa de Deus, não é? Eles vão servir a Deus, essas mãos vão servir a Deus, esses olhos são para Deus, esses ouvidos são para Deus. E isso é a vida cristã, apresentar os membros do vosso corpo como instrumentos da justiça. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se nós nos submetermos a Deus, se nós vivermos uma vida de vigilância, de entrega a Deus, o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha como a graça é. A graça é transformadora, a graça é libertadora, a graça é que nos liberta, nos transforma, se nós não estamos mais debaixo da lei. Então a lei está aqui, a graça está aqui em cima, não é? Muito superior à lei. E por que a graça é superior à lei? Pense bem, se vamos dizer a lei, vou dar um exemplo simples, né? Você chega numa sala e está escrito proibido fumar, ali é a lei, naquele local é proibido fumar. Mas se a pessoa que não fuma, aquela plaquinha diz alguma coisa para ela? Não diz nada, porque ela não fuma, não é? Ela não precisa da plaquinha, porque ela não fuma. Assim é a graça, nós estamos acima da lei. Assim como o não fumante está acima da lei, da proibição do fumar, e esse é um exemplo simples, não é, para que você entenda,
Então, da mesma forma, aquele que vive na graça de Deus, aquele que se alimenta da graça, que vive pela graça, já o pecado não tem domínio sobre nós, não é? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, Paulo diz. E agora que nós já não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, vamos pecar? Outra pergunta. E a resposta é sempre de Paulo, de modo nenhum. Não vamos fazer isso. E verso 16, ele vai falar de apresentar os nossos corpos. Ele diz assim, não sabeis vós a quem vos apresentar por servos para lhe obedecer, pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Presta atenção, que verso maravilhoso. Para quem nós apresentamos o nosso corpo, ou os membros do nosso corpo? Nós vamos apresentar para o pecado. Se for para o pecado, vai ser para a nossa morte, morte espiritual. Mas, se nós apresentarmos os membros do nosso corpo para a obediência, para a justiça, para o temor de Deus, então, esses membros serão usados para a glória de Deus. Veja bem, nós podemos apresentar nossa língua para pregar o evangelho, para orar, para abençoar as pessoas, para orar uns pelos outros. Ou podemos apresentar nossa língua para falar mal um do outro, para praguejar os outros, para levar e trazer a mensagem. Para quem você apresenta. Se apresenta dessa forma, está apresentando para o pecado. Se você apresenta para Deus, está apresentando para a obediência da justiça. Verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Verso 18. Libertados do pecado. O crente deve ser um crente liberto. Liberto do pecado. Libertados do pecado, pois fosses feitos servos da justiça. Paulo vai continuar dizendo, falo como homem, porque Paulo conhecia a fraqueza que os homens têm, não é? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, não é? A fraqueza da nossa carne é que nos leva a pecar. Até Jesus falou isso, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tem crentes que dizem para mim, pastor, a carne é fraca. E eu costumo dizer, o pecado não é vitamina para a carne, não é? Tem gente que acha que porque a carne é fraca, o pecado é vitamina. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais os vossos membros para servir à imundícia, antes os nossos membros eram usados para imundícia, tem gente que ainda continua usando os membros para imundícia, para pornografia, para bebida, para destruir o seu próprio corpo, que é templo do Espírito, não é? E maldade para maldade. Agora apresentar os vossos membros para servir a justiça e a santificação. Então, de agora em diante, como cristãos verdadeiros, nós temos que apresentar os nossos membros. Isso, Deus não vai te forçar a você fazer. É você que quer mudar. É você que tem que desejar submeter os membros do teu corpo para a justiça de Deus. Não é? Se você continuar usando para o pecado, você vai continuar pecando e gerando a morte por causa da fraqueza da carne. Mas chega uma hora, nós temos que pedir graça a Deus para dizer não para o pecado e sim para Deus. Não para o pecado, apresentar nossos membros para servir a justiça para a santificação. Verso 20, porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Antes vocês serviam ao pecado, mas agora nós devemos servir a Deus. E que fruto tenhais que, então, das coisas que agora vos envergonhais? Não é? As coisas que nós fazíamos antes, que agora temos vergonha de fazer, se nós não apresentarmos nossos membros, vamos continuar tentados, né? Que fruto, Paulo pergunta, que fruto tenhais? Esse é o fruto do arrependimento. Tenhais entre as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O fim do pecado
é a morte. Paulo vai concluir no verso 23 com um verso maravilhoso acerca de um verso que nós gostamos de falar, porque é a verdade, né? Já vamos chegar lá, que é o verso 23, que o salário do pecado é a morte, não é? Mas agora, libertados do pecado, libertados, olha só, libertados do pecado. Como é importante nós realmente sermos livres. A Bíblia diz, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem que nos libertar do pecado, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. O servo de Deus não pode andar no pecado. O servo de Deus tem que ser livre do pecado, se tornar servo de Deus, tendo-se o fruto para a santificação. Então, o fruto do nosso arrependimento, o fruto da nossa entrega, o fruto da nossa obediência a Deus vai levar à nossa santificação e, por fim, à vida eterna. Como é importante o crente se submeter a Deus, como é importante o crente dizer não para o pecado, não submeter os membros do seu corpo para as imundícias, mas submetê-los para Deus, entregá-los a Deus, pedir que Deus seja o Senhor da nossa vida. E Paulo conclui, claro, verso 23, dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem a sua consequência. E ele tem o seu salário. O pecado, Paulo já tinha dito no capítulo 5, que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Não é? Agora ele diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que dom maravilhoso, que dom inefável, que dom grande de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe vida eterna fora de Jesus. A vida eterna vem por Jesus, vem pela fé em Jesus, vem com a nossa identificação com Cristo crucificado, submetendo os membros do nosso corpo como sacrifício pelo pecado, morrendo com Cristo e vivendo para Deus. Então, o salário do pecado é a morte. De um lado, o salário do pecado é a morte. Do outro, o dom gratuito. Deus não te cobra nada, é o dom gratuito, é o dom que provém da graça. A palavra dom quer dizer presente, não é o presente de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. De um lado, a morte, de outro lado, a vida eterna. De um lado, apresentando os nossos membros como instrumentos para o pecado. De outro lado, apresentando os membros do nosso corpo como instrumentos da justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus é nosso Senhor. Quando ele termina Cristo Jesus, nosso Senhor quer dizer que quem tem que dominar na nossa vida é Jesus. Quem tem que ser Senhor da nossa vida é Jesus. O crente que se entrega a Cristo, ele já não é mais dono dele, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, de seguir a inclinação natural da sua carne para o pecado. O crente, na verdade, agora tem um novo Senhor, um Senhor da sua vida. Jesus não é só nosso Salvador, Jesus tem que ser nosso Senhor. E Jesus não pode ser nosso Salvador se ele também não for nosso Senhor. Então, para ser o nosso Salvador completo, para nos perdoar de nossos pecados, nos limpar e nos purificar, ele precisa ser Senhor da nossa vida. Então, nós temos que submeter o senhorio da nossa vida a Jesus. O crente não tem vontade própria. A vontade dele é submissa a Cristo. A vontade dele agora é fazer a vontade de Cristo. A vontade dele agora deve ser submeter os membros do seu corpo como instrumentos da justiça para Cristo. Temos um novo dono, nosso Senhor é Jesus Cristo. E aí, como resultado dessa entrega, dessa santificação, obtemos a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?
Com isso, nós concluímos o capítulo 6, um capítulo maravilhoso, que fala da graça, que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais programas e volte também para assistir o nosso comentário no capítulo 7, a própria luta que Paulo tinha com o seu homem interior, não é? Que é a luta de todo crente. Muito bem, Romanos 7 é bem interessante, volte para assistir. Espero que você tenha sido abençoado por esse capítulo do 6 e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém e amém.